E se eu te dissesse que a maioria das pessoas que acreditam estar na verdade nunca tiveram coragem de testá-la? E se a sua fé, tudo aquilo que você ouviu, aceitou e defendeu, estivesse apoiada não na verdade, mas no costume? Houve um lugar, um povo, que fez o que quase ninguém faz hoje. Eles não aplaudiram, não rejeitaram, não seguiram multidões. Eles pararam, abriram as Escrituras e decidiram investigar cada palavra. E foi ali, naquele silêncio, naquela busca intensa e quase invisível, que algo extraordinário começou a acontecer. Porque quando alguém decide buscar a verdade de verdade, o céu responde. E o que eles descobriram mudou tudo. Não apenas suas crenças, mas o destino deles. E talvez possa mudar o seu também. A palavra havia sido semeada em corações atentos, e em Bereia algo diferente acontecia. Não era apenas curiosidade, era fome de verdade. Ali homens e mulheres se inclinavam sobre os pergaminhos com reverência silenciosa, como quem busca vida entre as linhas. E o registro sagrado ecoava com força viva. Estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim, de sorte que creram muitos deles e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Atos 17, 11 e 12. Havia algo naquele povo, uma disposição rara de não apenas ouvir, mas provar. Não aceitavam pela emoção, nem rejeitavam pelo orgulho. Investigavam, comparavam, buscavam. E enquanto seus olhos percorriam as Escrituras, algo invisível se movia ao redor deles. Mensageiros celestiais se aproximavam em silêncio, iluminando pensamentos, tocando consciências, soprando entendimento. A verdade não era apenas lida, era revelada. Diferente de tantos outros, suas mentes não estavam presas a ideias rígidas nem sufocadas por preconceitos antigos. Eles queriam saber, queriam entender, queriam reconhecer o Messias prometido nas páginas que liam diariamente. Cada texto era confrontado com outro, cada profecia analisada com cuidado, e nesse processo paciente, a luz começava a brilhar mais forte. Não era um estudo frio, era um encontro. E assim, enquanto examinavam as Escrituras, seus corações eram convencidos, não por palavras humanas, mas por uma verdade que se confirmava por si mesma. Esse era o caminho, sempre foi. Onde quer que o Evangelho seja anunciado, aqueles que desejarem viver com retidão serão levados a esse mesmo lugar, o lugar da busca sincera, porque a fé verdadeira não teme investigação. Ela floresce nela. Mas nem todos escolhem esse caminho. Ao longo da história, e especialmente nos momentos finais dela, a verdade continua sendo apresentada. Clara, direta, decisiva. Ainda assim, muitos se afastam antes mesmo de examinar, não por falta de evidência, mas por resistência do coração. Há aqueles que, mesmo incapazes de refutar o que está escrito, recusam-se a olhar mais de perto. Preferem o conforto de ideias familiares às exigências de uma nova luz. E assim, pouco a pouco, vão se prendendo a narrativas agradáveis, enquanto a verdade, silenciosa, permanece à porta. O resultado é inevitável. Mentes obscurecidas, corações distantes e uma separação que não acontece de repente, mas se constrói escolha após escolha. Porque cada ser humano será confrontado com aquilo que recebeu. A luz nunca vem sem propósito. O Senhor envia mensageiros, levanta vozes, apresenta sua palavra e então observa. Não apenas o que se ouve, mas o que se faz com o que foi ouvido. Os que realmente buscam a verdade não fogem dela. Eles a testam, a confrontam, a examinam à luz das Escrituras. Não aceitam qualquer ensino sem prova, mas também não rejeitam sem investigação. Há uma responsabilidade silenciosa em cada mensagem recebida. E no equilíbrio entre ouvir e examinar,
Entre questionar e obedecer, o destino começa a ser traçado. Enquanto isso, em Tessalônica, o cenário era outro. O que começou como rejeição agora se transformava em algo mais intenso, mais sombrio. O ciúme crescia como fogo alimentado pelo orgulho ferido. Não bastava ter expulsado os mensageiros da verdade, era preciso silenciá-los por completo. Movidos por ira e ressentimento, aqueles homens seguiram até Bereia, determinados a interromper aquilo que não conseguiam controlar. E ali incitaram as multidões, despertando paixões instáveis, transformando inquietação em ameaça. O ambiente mudou rapidamente e o perigo se tornou real. Diante da tensão crescente, os irmãos entenderam que era hora de agir, não por medo, mas por discernimento. Paulo precisava partir, a missão não podia ser interrompida ali. E assim, quase às pressas, ele foi conduzido para longe, em direção a Atenas. Alguns dos novos convertidos o acompanharam, ainda com o coração ardendo pelas verdades que haviam descoberto. Ficavam para trás aqueles que continuariam a obra, fortalecendo os que haviam crido, ensinando, guiando, sustentando a chama que havia sido acesa. Mas a separação pesava. Havia planos não realizados, visitas desejadas, comunhão interrompida. E ainda assim, o propósito seguia intacto. Porque a perseguição não era novidade, e também não era suficiente para deter o avanço da verdade. Cidade após cidade, oposição após oposição, a mensagem continuava avançando. Os inimigos podiam dificultar o caminho, mas não podiam fechá-lo. E Paulo sabia disso. Havia uma convicção dentro dele que nenhuma ameaça conseguia apagar. Ele se lembrava da visão, da ordem recebida. Hei de enviar-te aos gentios de longe. Aquela não era apenas uma missão, era um chamado irrevogável. E mesmo com o peso das despedidas, das lutas e dos perigos, ele seguia. Porque quando Deus fala, não há oposição que seja maior do que a obediência. Ao chegar em Atenas, a solidão se misturava com expectativa. Ele não estava cercado por irmãos como antes, por isso, imediatamente enviou uma mensagem. Silas e Timóteo deveriam ir ao seu encontro. Havia muito a fazer, e ele não caminharia sozinho por muito tempo. Timóteo, que havia permanecido em Bereia junto com Silas, continuava fortalecendo os novos convertidos, aprofundando neles os fundamentos da fé. Era uma obra silenciosa, mas essencial, porque a verdade que não cria raízes não resiste ao impacto. E então, Atenas se revelou diante dele, não como uma cidade comum, mas como um símbolo, um centro pulsante de cultura, inteligência e história. Tudo ali impressionava. Estátuas se erguiam por todos os lados, representando deuses e heróis, figuras esculpidas com detalhes que capturavam a admiração de quem passava. Templos majestosos dominavam a paisagem, testemunhas de uma devoção intensa, porém direcionada ao que não podia responder. A arte, a filosofia, a beleza, tudo parecia apontar para a grandeza. Mas havia um vazio escondido sob toda aquela aparência. Enquanto caminhava por aquelas ruas, observando cada detalhe, algo dentro dele começou a queimar. Não era admiração, era zelo. Porque por trás de toda aquela beleza havia uma verdade dolorosa. Aquela cidade, tão avançada em conhecimento humano, estava completamente entregue à idolatria. E ao perceber isso, seu coração se apertou. Não com julgamento, mas com compaixão. Porque eles buscavam, mas não conheciam. Pensavam compreender, mas estavam distantes da essência. E ali, no meio de tanta sabedoria humana, Paulo enxergava o que poucos conseguiam ver: uma profunda ignorância do Deus verdadeiro. A beleza de Atenas não o deslumbrou. Onde muitos veriam grandeza, ele discernia ilusão. Seu olhar não estava preso ao que era visível, porque dentro dele havia uma realidade maior, mais sólida, mais eterna. As riquezas que nunca perecem enchiam sua alma de tal forma que todo o brilho ao seu redor se tornava vazio, passageiro,
quase sem valor. Ainda assim, ele compreendia o poder daquele cenário. Sabia que aquela cidade, com sua arte refinada e sua sabedoria admirada, tinha uma força sedutora, capaz de prender mentes e corações. E quanto mais observava, mais sentia o peso da missão que carregava. Não era apenas uma cidade a ser alcançada, era um sistema inteiro de pensamento a ser confrontado. E no meio de tanta grandiosidade, ele se sentia só. Não havia ali vozes familiares, nem rostos conhecidos que compartilhassem do mesmo fogo interior. A ausência de seus companheiros pesava mais do que o perigo ao redor. Em silêncio, seu coração ansiava por apoio, por comunhão, por alguém que entendesse plenamente o que ele estava enfrentando. E esse sentimento escapou em palavras sinceras. Deixar-nos ficar sós em Atenas. 1 Tessalonicenses 3:1. Era uma solidão que não vinha da fraqueza, mas da profundidade da missão. Diante dele estavam barreiras invisíveis, erguidas pelo orgulho intelectual e pela autossuficiência humana. E por um instante parecia impossível atravessá-las. Ainda assim, ele não parou. Enquanto aguardava, ele agia. Todos os dias, sua voz ecoava na sinagoga, confrontando ideias, despertando consciências. E também na praça, onde o fluxo constante de pessoas se tornava um campo aberto para a verdade. O registro, é claro, disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Atos 17:17. Não havia pausa, não havia hesitação, porque sua missão não era limitada por circunstâncias. Ele sabia que ali estavam aqueles que nunca haviam compreendido quem Deus realmente era, e era a eles que sua mensagem precisava alcançar. Não demorou para que sua presença chamasse atenção. Algo em suas palavras era diferente, algo que desafiava, incomodava, provocava. Os pensadores da cidade começaram a se aproximar, curiosos, céticos, alguns até divertidos com aquela figura incomum. Uma multidão se formava, não apenas para ouvir, mas para julgar. E entre risos contidos e olhares de desprezo, surgiram as primeiras reações. Que quer dizer este paroleiro? Outros, tentando compreender, diziam: parece que é pregador de deuses estranhos. Atos 17:18. Para muitos, ele era apenas mais um, alguém fora do padrão, distante do nível intelectual que tanto valorizavam. Mas logo perceberam que estavam enganados. Entre os presentes estavam filósofos epicureus e estoicos, homens acostumados a debates profundos e argumentos complexos. Ainda assim, ao ouvirem Paulo, algo mudou. Havia nele uma clareza, uma firmeza, uma autoridade que não podia ser ignorada. Seu raciocínio não apenas acompanhava o deles, superava. Sua lógica era precisa, sua eloquência envolvente, e sua mensagem carregava um peso que transcendia o intelecto. Ele não falava como alguém tentando provar um ponto, mas como alguém que conhecia a verdade. E ali, no próprio terreno dos filósofos, ele permanecia firme, respondendo cada argumento, sustentando cada palavra. Alguns, tentando intimidá-lo, trouxeram à memória a história de Sócrates. Lembraram-no de que aquele que introduz ideias novas, que confronta crenças estabelecidas, pode pagar um alto preço. Era um aviso, quase uma ameaça velada. Mas Paulo não recuou. Não havia hesitação em sua voz, nem medo em suas palavras, porque sua missão não era negociável. E quanto mais ele falava, mais prendia a atenção dos ouvintes. Aquela mistura de sabedoria e simplicidade, de lógica e fervor, despertava algo inesperado: respeito. E então decidiram levá-lo a um lugar onde suas palavras seriam finalmente julgadas com atenção: o Areópago. Um lugar carregado de história, de decisões, de reverência. Ali, questões profundas eram analisadas, doutrinas avaliadas, ideias pesadas com rigor. Era um espaço onde religião e filosofia se encontravam sob o olhar atento dos mais influentes de Atenas. E agora, Paulo estava ali, diante de poetas, artistas, pensadores, homens que moldavam a mente da cidade. E eles o interpelaram diretamente.
Poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Atos 17, 19 e 20. O momento havia chegado. O silêncio que se seguiu não era vazio, era carregado. Todos aguardavam, e então, com calma, com firmeza, ele começou. Varões atenienses, disse ele, em todo vos vejo um tanto supersticiosos, porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: Ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Atos 17, 22, 23. Suas palavras não atacavam, revelavam. Ele não começou rejeitando, mas conectando. Pegou aquilo que lhes era familiar e abriu diante deles uma porta que nunca haviam percebido. Com cada frase, ele os conduzia além dos limites de sua própria compreensão. Mostrava que toda aquela devoção, toda aquela busca estava incompleta, que o Deus verdadeiro não podia ser moldado por mãos humanas, nem representado por imagens sem vida. Ele expunha, com clareza e respeito, a fragilidade de tudo aquilo que consideravam sagrado, porque aquelas estátuas, por mais belas que fossem, dependiam do homem para existir, para se mover, para ser adoradas. E naquele contraste silencioso, uma verdade começava a emergir. O adorador era maior do que aquilo que adorava. E então, elevando ainda mais o pensamento de seus ouvintes, ele revelou o que eles nunca haviam compreendido plenamente. Falou de um Deus que não depende, que não necessita, que não pode ser contido. Um Deus vivo, um Deus presente, um Deus que sustenta todas as coisas. E com palavras que ecoaram profundamente naquele lugar, declarou: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Atos 17, 24, 25. E naquele instante, pela primeira vez, muitos começaram a perceber que estavam diante de algo infinitamente maior do que tudo o que já haviam conhecido. E ali, diante de mentes moldadas pela filosofia e corações sustentados pelo orgulho intelectual, Paulo revelou uma verdade que atravessava séculos e derrubava barreiras invisíveis entre os homens. Ele declarou com autoridade serena que Deus, de um só, fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra. Naquele instante, toda distinção humana, cultura, posição, conhecimento, perdia sua força diante da origem comum de todos. Aos olhos do Criador, não havia superioridade, não havia privilégio, havia responsabilidade. Cada vida carregava o mesmo chamado, reconhecer aquele que a formou. E então, como quem revela um plano cuidadosamente tecido ao longo da história, ele mostrou que Deus havia determinado tempos e limites, conduzindo a humanidade para um único propósito, para que buscassem ao Senhor se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Atos 17, 26, 27. Suas palavras começaram a atravessar as defesas invisíveis daqueles ouvintes. Ele não falava de um Deus distante e inacessível, mas de um Pai, um Deus que estava mais próximo do que eles jamais imaginaram. E então, tomando emprestadas palavras que lhes eram familiares, ele declarou: Nele vivemos e nos movemos e existimos, pois somos também sua geração. Atos 17, 28. Aquela afirmação não era apenas poética, era confrontadora. Se eram geração de Deus, como poderiam reduzir o Criador a formas de ouro, prata ou pedra? Como poderiam adorar aquilo que suas próprias mãos haviam moldado? A lógica era simples, mas profundamente desconcertante. E naquele momento, muitos começaram a perceber que toda a estrutura de sua fé estava sendo silenciosamente abalada.
Então, com firmeza crescente, Paulo avançou para o ponto decisivo. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo o lugar que se arrependam. A ignorância já não era desculpa. A luz havia chegado e com ela vinha a responsabilidade. Não importava posição, riqueza ou conhecimento, o chamado era universal. O arrependimento não era uma sugestão, era uma necessidade. Porque havia um dia determinado, um momento inevitável em que toda a humanidade estaria diante de um julgamento justo. E esse julgamento seria conduzido por aquele que Deus havia designado, confirmado de maneira inquestionável, pela ressurreição dentre os mortos. Mas ao ouvir essa palavra, ressurreição, o ambiente mudou. O interesse deu lugar ao desconforto. Alguns começaram a rir, incapazes de aceitar algo que ultrapassava os limites de sua razão. Outros, mais cautelosos, tentaram encerrar o momento com palavras evasivas. Acerca disso te ouviremos outra vez. Atos 17:32. Era o som da resistência, da mente que escuta, mas não se rende. E assim, aquele encontro chegou ao fim. A mensagem havia sido entregue, clara, direta, inescapável. Mas a resposta, essa revelou o estado de cada coração. Atenas, com toda sua glória, permaneceu em grande parte inalterada. A cidade que se orgulhava de sua sabedoria virou as costas para a simplicidade poderosa da verdade. Porque quando o homem se satisfaz com o que construiu, dificilmente aceita aquilo que o confronta. E por trás de toda aquela aparência de refinamento, havia uma decadência silenciosa, alimentada pela idolatria e sustentada por ilusões. O conhecimento não havia conduzido à verdade, havia se tornado um obstáculo para ela. Ainda assim, nem todos rejeitaram. Entre a multidão, algumas almas foram tocadas. A verdade encontrou espaço, ainda que pequeno. Dionísio, homem de destaque entre eles, ouviu, compreendeu e creu. Outros também se uniram, rompendo com o sistema que antes os definia. Era uma prova silenciosa de que, mesmo nos ambientes mais improváveis, a verdade ainda encontra corações dispostos. Porque não é a eloquência que transforma, nem a lógica, nem o debate. É o poder de Deus agindo onde há abertura. A mensagem da cruz, tão simples em sua essência, continuava sendo um divisor. Para alguns, loucura. Para outros, poder. Como está escrito, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. 1 Coríntios 1:18. E naquele contraste revelava-se uma realidade profunda. Não é a inteligência que conduz à salvação, mas a humildade, porque Deus escolhe aquilo que o mundo rejeita, aquilo que parece fraco, aquilo que não impressiona, para revelar sua força e sua sabedoria. E assim, a história de Atenas não termina como um fracasso, mas como um testemunho. Um retrato vivo do conflito entre a sabedoria humana e a verdade divina. Um chamado silencioso para cada geração que viria depois. Porque as palavras de Paulo não ficaram presas naquele lugar. Elas ecoam, mostram que a verdade precisa ser apresentada, mesmo quando rejeitada. Que o mensageiro deve permanecer firme, mesmo na solidão, e que o resultado não pertence ao homem, mas a Deus. Ainda hoje, o mesmo cenário se repete. Homens instruídos, influentes, confiantes em seu próprio entendimento, são confrontados com a mesma escolha. Deus continua colocando diante deles a verdade eterna, não para forçá-los, mas para que decidam. Alguns irão rejeitar, outros irão ouvir, e alguns poucos irão se render. E para aqueles que levam essa mensagem, permanece a mesma promessa: força renovada, sabedoria suficiente, direção segura. Porque mesmo na hora mais escura, há luz. E aqueles que permanecem fiéis até o fim, verão que nenhuma palavra, nenhuma verdade, nenhuma semente lançada foi em vão. E se essa mensagem falou com você,
Se em algum momento você sentiu que a verdade não é algo para ser apenas ouvido, mas buscado de todo o coração, então não deixe isso parar aqui, porque a mesma verdade que transformou vidas em Bereia ainda está disponível hoje, e ela continua chamando aqueles que têm coragem de investigar, de ir além, de não se contentar com o superficial. Se esse conteúdo te ajudou, te despertou ou te fez refletir, deixe o seu like. Isso faz com que essa mensagem alcance ainda mais pessoas que também estão em busca da verdade. E se você quer continuar recebendo conteúdos como esse, que fortalecem a fé, aprofundam o entendimento e revelam as Escrituras de forma clara e impactante, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por estar aqui, por dedicar seu tempo ao que realmente importa. E lembre-se, a verdade não teme ser examinada, ela espera ser encontrada.